Olá, pessoal. Nós vamos hoje conversar sobre 10 lições do filme Corajosos. Esse filme que foi um sucesso e tem abençoado muitas famílias, muitas pessoas, diante de momento que a gente vive, tantas coisas ruins, tantas notícias ruins. Esse filme nos traz valores, virtudes. A Bíblia diz lá em Filipenses: tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for amável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, esse filme é uma boa dica para assistirmos, para refletirmos em princípios tão bonitos. E esse filme ele vem de uma série já de outros filmes, como aquele filme, primeiro deles, Desafiando Gigantes, os mesmos produtores dos Desafiando Gigantes, A Virada e também muito conhecido Prova de Fogo. São filmes que trazem lindas lições, filmes que têm um roteiro, vamos dizer assim, hollywoodiano, aquela qualidade cinematográfica, e muito mais do que simplesmente qualidade, tem valores, virtudes, ensinos sendo transmitidos. Então o filme chama Corajosos, a honra começa em casa. Esse filme se passa nos Estados Unidos e conta a história de 5 homens, Adam, Shane, Nathan, David e Javier. E esses, então, são homens, 4 são policiais e um é um imigrante buscando emprego nos Estados Unidos. Nós vamos fazer aqui 10 lições sobre esse filme, espero que possa abençoar aí a sua vida e você lembrar desse filme e das lições que ele nos ensina. A primeira lição que esse filme nos traz é coragem para ser homem. A mensagem principal desse filme, ela é direcionada aos homens. Então, esse filme, logo no seu início, mostra que tem muitas gangues na cidade, violência, brigas e roubos. E, na realidade, a maioria desses problemas sociais, eles vêm exatamente pela falta de um pai, pela falta de uma referência na vida dos infratores. E esse filme, então, ele incentiva os pais, os homens, a assumirem a responsabilidade de bons exemplos, de bons ensinos. E a palavra coragem, né? Corajosos. Coragem é uma palavra que resume bem o papel de um pai, de um homem. Ter a coragem de fazer a diferença, de ser diferente. E uma das cenas do filme mostra um dos policiais dizendo que tinha um pai. Só que esse pai era um pai alcoólatra, que bebia, e dizia para o filho com uma garrafa na mão: ó, não faça o que eu faço. Ou seja, o seu exemplo, as suas palavras não eram de acordo com a sua vida. Ou ele falava algo e vivia outro. E o filme, então, mostra essa questão de ser homem, de ser pai. E até uma outra frase no filme que fala assim: você acha que realmente eu não ter tido pai pode ter atrapalhado a minha vida? Ele pergunta um policial ao seu amigo. E realmente, então, o filme trabalha com esse princípio de que o pai, ele tem uma função essencial na vida de um filho, transmitindo um bom exemplo, os bons valores, inclusive a palavra de Deus para os seus descendentes. A segunda lição que esse filme nos transmite é que Deus não faz acepção de pessoas. O filme mostra uma boa amizade entre negros, brancos e hispânicos.
ou seja, o reino de Deus, ele é feito de várias cores de pele, de várias culturas, raças. A gente vê no filme muitos negros, e isso é interessante, essa união das raças. Tem um homem no filme que é um latino, é o Javier. Ele é um latino, ele está em busca de trabalho nos Estados Unidos e nos mostra que maior do que a sua nação, o seu povo, a sua cultura, a sua cor de pele, a fé em Deus une as pessoas. E Deus está mais preocupado com quem nós somos por dentro do que a nossa exterior, a cor da nossa pele, o país que a gente nasceu. Então é bonito essa colocação do filme de como as pessoas podem viver em harmonia, mesmo pertencendo a povos diferentes. Que é um grande desafio para o nosso mundo, né? Essa unidade, essa união. A terceira lição que eu quero destacar do filme é os perigos na vida dos filhos. Você que tem filho e insiste, você sabe que o tempo todo os filhos são tomados de perigos, seja de más amizades, seja de más companhias, de influência, apresentação das drogas, de convites a maus caminhos. E no filme registra, então, que a filha de um dos policiais conhece um rapaz e esse rapaz está envolvido com gangues da cidade. Ele chega de carro na casa da menina e é interessante o pai ele se apresenta, ele se coloca, ele sai lá na porta, quer conhecer o rapaz, ele diz, qualquer jovem interessado na minha filha precisa explicar para mim o que quer com ela. Então esse é o papel do pai na vida de um filho, procurando saber com quem ele anda, procurando saber onde ele está. E o pai, então, não trata mal o garoto, mas ele convida o garoto para vir almoçar com a família, até para poder conhecer mais, conversar mais. Mas o garoto não aceita, é hostil, e realmente era um garoto perigoso ali naquele momento para essa menina, porque estava envolvido com. O filme mostra ele envolvido com pessoas perigosas, pessoas violentas, gangues na sua cidade. Então, a reflexão é qual o papel dos pais na vida dos filhos. Os pais precisam estar mais ativos, mais próximos. Hoje, por exemplo, nessa geração Instagram, Facebook, redes sociais, YouTube, será que nós sabemos com quem nossos filhos estão conversando? Mesmo que não seja lá na porta de casa, mas eles estão lá no celular. O papel dos pais. Interessante, essa mesma pai, essa mesma filha, quando ela faz 15 anos, ele dá uma aliança para ela, prometendo cuidar dela até que ela encontre um homem de Deus e ela se case. Então o pai promete que vai cuidar, vai proteger, vai acompanhá-la nesse processo. E ela fica feliz por ganhar esse presente, essa aliança do seu pai. São coisas que a gente precisa realmente pensar no papel dos pais, na vida dos filhos, diante dos riscos que eles estão correndo diariamente, até mesmo, às vezes, dentro da nossa casa. A quarta lição é aprendendo a lidar com o luto. Um dos temas do filme é a morte, é o luto. A filha de Adam, uma menina, uma criança, talvez ali uma faixa etária de uns 11 anos, ela morre. E o pai entra numa depressão no filme. E nós vemos, assim, um momento difícil na família, a culpa, né? A culpa é um sentimento que aparece muito no luto. Por que nós não... por que nós deixamos ela ir à festa? A mãe diz, por que nós deixamos ela ir
né, naquela festa onde aconteceu um acidente, ela veio a falecer. O pai diz: eu poderia ter sido um pai melhor, eu deveria ter dançado com ela. Tem uma cena que ela chama o pai para dançar, ele recusa. Então, essa culpa é um sentimento muito comum no luto. As pessoas, quando passam por um luto, elas se perguntam: por que aconteceu isso? Por que eu permiti isso? Por que eu não fiz algo para fazer algo diferente, não acontecesse isso? E esse Adam, esse policial, que é um dos principais personagens do filme, talvez o principal, ele vai buscar o pastor dele. E o pastor é um homem muito sábio no filme. E o pastor diz algo interessante lá. O pastor fala assim: Adam, é necessário existir um processo de luto. E isso leva tempo. Leva tempo para sarar. Interessante isso. O pastor diz: leva tempo. O pastor sabe que luto é um processo. Não é da noite para o dia que você vai esquecer. É um processo. Os dias são sendo vencidos a cada momento, a cada lembrança, a cada situação. Ele diz uma ilustração também, o pastor, que quando a gente perde um ente querido, é como viver como uma amputação. O que é uma amputação? Por exemplo, você perder um membro do seu corpo, uma mão, um dedo, uma perna, um braço. É amputação, ou seja, você vai sarar, o pastor diz, mas nunca será o mesmo. Ou seja, você nunca vai ter aquele membro de volta. Assim é o luto, diz o pastor. Você vai sarar, mas você vai sentir aquela falta. Sempre vai haver aquele vazio daquele ente querido que se foi, daquela pessoa que morreu. Mas ele diz uma coisa muito bonita ainda nessa conversa, nesse aconselhamento. Ele diz assim: mas eu te digo algo, Adam, aqueles que passaram por isso e confiaram em Deus, descobriram um conforto que muitas pessoas nunca experimentaram. Ou seja, quando você passa pelo deserto do luto, você pode vivenciar uma experiência de sentir Deus de uma maneira muito profunda, que poucas pessoas chegaram nesse nível de experiência, de intimidade, de relacionamento com Deus. Então ele fala isso para o Adam, e a escolha que ele tem que fazer é ou ele ficar zangado, bravo, triste pelo tempo que não teve com ela, não terá com ela, ou pelo tempo que ele teve, e agradecer porque Deus permitiu aqueles talvez 10, 11 anos que a sua filha tinha. É um tema interessante, é um tema que mexe conosco. Talvez as pessoas que assistem o filme podem se sentir tocadas, mexidas, porque é um assunto muito atual e muito comum em nossas vidas. Como lidar com o luto, com a perca, e que bom quando temos o conforto da palavra de Deus nesse tema de nossa vida. O próximo assunto é sobre o desemprego e a providência divina. Aqui o nosso foco é o Javier, que ele é latino, ele está buscando um trabalho nos Estados Unidos, ele tem a esposa e 2 filhos pequenos, e vemos ele tentando ali, um trabalhador buscando um emprego, buscando um trabalho, uma renda, um alimento para sua família. E ele mostra-se no filme, depois de uma manhã ser demitido, ele sai andando pela rua, orando, e ele chega até a casa do Adam. E o Adam estava esperando um funcionário novo naquela manhã. E por algum motivo aquele funcionário novo não foi. E bem na hora o Javier estava passando. E o Javier tinha o mesmo nome da pessoa que Adam aguardava. E Adam chama ele: você é o Javier? Ele fala: sou eu. Vem trabalhar. E ele vai. E depois o Adam descobre que não era ele, que era outro funcionário, mas que gostou do trabalho do Javier e que desejaria continuar, e depois eles formam até uma amizade. O Javier faz parte desse grupo de amigos de 4 policiais, mais o Javier, mas a gente vê ali a providência de Deus, né? Um homem de fé, um homem ativo, um homem do país que não seria o seu,
buscando emprego, trabalho e pedindo a Deus e de uma maneira assim tão bonita consegue um emprego. Isso traz esperança, esperança para aquele que está desempregado, ou para aquele que está aflito, para aquele que procura um novo trabalho. E aí nós cremos que realmente Deus pode abrir portas para nós. O sexto tema que eu quero destacar no filme é o tempo com os filhos. Certo dia, Adam, ele sai de carro com a sua filha Emily, e eles param ali numa praça, e ela desce da caminhonete, ela chama o pai para dançar, e o pai diz, não, meio tímido, não, filha, não vou dançar. E depois a filha, infelizmente, morre, como já falamos, mas ele percebe que ele perdeu oportunidades de estar mais com os filhos, ele percebe que poderia ter dançado com essa filha, inclusive depois em uma cena ele faz isso, ele para no mesmo lugar, coloca a mesma música e dança, mas ele percebe que o filho está vivo, que tem um filho que precisa dele, que não era justo ele morrer junto com a filha e deixar os vivos órfãos. Assim ele começa a dar atenção para aquele filho, e aquele filho adolescente passando por dificuldades também, mas o filho gostava de algo, que é a corrida, e ele então decide correr com o filho, compra um tênis com o filho, começa correndo e mostra até no final eles correndo uma corrida de 5 quilômetros, e o filho feliz, alegre, porque o pai ali o acompanhava numa coisa que que o fazia bem. Traz a reflexão para nós. De que forma podemos entrar na vida dos filhos? De que forma podemos fazer parte do seu mundo? O que os filhos gostam de fazer, de repente podemos fazer com eles? De que forma podemos investir na vida dos filhos, estar mais juntos, enquanto Deus permite-nos estar juntos nessa terra, que é tão passageira, que a morte nos ronda, e assim é uma grande lição para nós também. A sétima lição que eu quero destacar é sobre o caráter e a integridade. O Javier, esse latino, depois desse trabalho do Adam, ele consegue um trabalho numa empresa grande. E essa empresa precisa de um novo supervisor. E eles começam a fazer um recrutamento, uma seleção entre os seus funcionários. E tem uma cena muito bonita no filme que o Javier, então, é chamado à sala do seu supervisor, e o supervisor diz para ele que chegaria a 17 engradados, mas ele precisava colocar no relatório que somente 16 engradados chegaram. E então o Javi, ele vai para casa, pede para pensar e conversa com a esposa até diz, amor, nós precisamos desse trabalho, talvez não seja errado você colocar 16 engradados, já que ele está te pedindo isso, mas Ravi diz, não, isso é errado, eu não posso fazer isso. Ela diz, então tudo bem, faz o que você achar melhor. Então ele vai no outro dia e é chamado novamente à conversa com seu supervisor, e o supervisor diz, e aí, você pensou? Você vai fazer o que eu pedi? Você vai colocar 16 engradados? E ele então responde, olha, eu agradeço a oportunidade, mas eu não posso fazer isso. Ele diz, seria uma desonra para a minha família e para o meu Deus. Interessante essa frase, que ele diz, seria uma desonra para a minha família e para o meu Deus. E assim o seu supervisor então diz, então, Javier, parabéns pela sua integridade, porque eu tinha entrevistado já várias pessoas e não tinha conseguido alguém que dissesse não para mentir o relatório, adulterar o relatório. Você é o escolhido. E até tem um funcionário na porta, essa cena é muito marcante, o funcionário fala, até que enfim, rapaz, depois de 6 candidatos, eu já estava ficando desanimado, porque realmente talvez aqueles outros 6 tinham aceitado mudar o relatório para 16 engradados.
ele liga para a esposa saindo dali, e a esposa então diz: tudo bem, amor, eu entendo, Deus sabe todas as coisas, nós vamos conseguir outro emprego. Mas ele diz: não, amor, deu certo, eu era uma prova, eu fui escolhido, eu fiz a coisa certa, eu honrei a Deus. Então, uma linda cena, num mundo de muita manipulação, de muito roubo, de muita mentira. O filme traz para nós a importância do caráter, da integridade em nossa vida, e que existem pessoas ainda buscando esse tipo de gente para trabalhar. Oitava lição é tempo para recomeçar. Um dos 4 policiais tem uma filhinha de 4 anos. Ele teve uma relação superficial com a mãe dela, e a moça engravidou, e até na época ele pediu para essa moça abortar, mas ela não quis. Ele nunca tinha assumido a responsabilidade da paternidade. E depois desses bons conselhos do Adam, dos outros policiais, ele percebe que ele precisa reconstruir essa relação de paternidade, de recomeçar a sua vida. E ele manda um e-mail para a mãe da sua filha pedindo desculpa, manda um valor, um cheque em dinheiro, e vai levar um presente. E assim começa possivelmente uma nova fase na vida desse pai e dessa filha, até mesmo mostrando a importância que essa filha precisava da figura paterna em sua vida. E no filme não mostra a sequência, mas que, quem sabe, até mesmo esse relacionamento com aquela mãe da filha dele fosse retomado, porque ele era solteiro. Então Deus refaz as coisas, Deus refaz os nossos caminhos, os nossos erros. Há tempo de recomeçar, há tempo de tomar novas posturas, há tempo de tomar novas decisões. A nona lição é sobre denunciando o erro. Um dos 4 policiais era uma fruta podre. Apesar dele ter uma boa amizade com os amigos policiais, ele estava vivendo uma incoerência em sua vida. Quando as drogas eram apreendidas na delegacia, ele guardava para si e ele revendia aquelas drogas. E Adam percebe que está faltando drogas constantemente ali no distrito, e Adam faz uma cilada para pegá-lo. E assim aquele amigo cai nessa cilada e é descoberto que realmente havia uma fruta podre entre os amigos. Isso nos traz algumas lições de coragem para denunciar o erro, mesmo que seja um amigo, mas às vezes temos que ter essa coragem de dizer: olha, o que você faz está errado, Deus não aprova essa conduta, não é porque é meu amigo, eu vou passar a mão na cabeça, vou relevar. Depois esse policial vai preso, o Adam vai visitá-lo, e ele reconhece o erro, ele diz: olha, eu realmente errei, eu estava fora dos caminhos do Senhor, e assim mostra que a importância de ter pessoas que têm essa coragem de denunciar, de dar um basta naquilo que vem sendo feito de maneira ilícita. Não, porque é meu amigo, eu não vou fazer nada. Foi difícil para o Adam, mas ele precisava honrar a Deus no seu trabalho. E então precisou denunciar, e era um homem que demonstrava uma fé. Esse policial que foi preso demonstrava uma fé, demonstrava a vontade de ser melhor, mas tinha algo no seu interior que a gente chama aquele lobo em pele de ovelha. Então sempre temos que estar atentos com os falsos profetas, ou os lobos em peles de ovelha, aqueles que se dizem até mesmo cristãos, mas a sua prática os denuncia. É um tema de interessante reflexão. E por último, a 10ª lição é o termo de compromisso, que marca muito esse filme, que eles assinam um documento, eles fazem um documento e escrevem 10
coisas que deveriam ser uma marca em sua vida. A princípio seriam 10 ideias, mas a esposa diz, não, se vocês vão tomar essa decisão, então que vocês publiquem isso, façam um quadro, façam uma moldura, coloquem nas paredes da casa, e assim eles fazem um documento na presença do pastor, uma cerimônia ali bonita, como mostra a foto, e ali temos alguns princípios de vida. E eu tenho aqui um modelo, não sei se de repente é o mesmo do filme, mas eu tenho um modelo que eu acho que é muito bonito, eu posso até ler com vocês aqui, é do Ministério Homens de Coragem, que fala assim, o primeiro diz, olha que bonito, enquanto eu viver, serei um seguidor de Jesus Cristo e Ele será o Senhor da minha vida. Número 2, solenemente, assumo diante de Deus e da sociedade total responsabilidade pelos meus filhos e por minha esposa, a quem serei fiel e dedicarei honra e respeito. Terceiro, vou amá-los, protegê-los, servir-lhes e ensinar a eles a palavra de Deus como líder espiritual e cabeça do lar. 4, serei um pai de oração. Com isso quero dizer que assumo o compromisso de orar pelos meus filhos diariamente, pela conversão deles, pela escola em que estudam e para que eles consagrem seus dons e talentos a Deus e a sua obra. 5, vou confrontar o mal em todas as suas manifestações, buscar a justiça e praticar a misericórdia. 6, vou amar meu próximo, orar por ele e tratá-lo com bondade, respeito e compaixão. 7, vou trabalhar honesta e diligentemente para prover o sustento da minha família. 8, vou perdoar os que errarem em relação a mim e pedirei perdão àqueles contra os quais agi erroneamente. 9, vou aprender com os meus erros, arrepender-me dos meus pecados e andar com integridade como um homem responsável diante de Deus e da sociedade. E 10, vou trabalhar corajosamente com a força dada por Deus para cumprir este compromisso pelo resto da minha vida. Assumo ainda, no caso de algum fracasso, o compromisso de começar de novo, sempre na dependência do Pai Celestial. Então, esse termo de compromisso que eu li, ele é um termo de compromisso do Ministério Homens de Coragem, da Mocidade para Cristo. Você pode acessar o site, colocar Homens de Coragem, MPC, você vai encontrar esse termo que eu li, que foi inspirado no filme. Como eu disse, não sei se é o mesmo do filme, o filme mostra algumas cenas desse termo, mas não sei se é igualmente esses 10. Mas essa mesma proposta de ser um homem, de ser um pai, de honrar a Deus, honrar a esposa, honrar os filhos, de ser um homem de integridade. Então, fica para nós essas 10 lições do filme. Espero que tenha sido bênção na sua vida esse filme e essas lições também possam abençoar a sua vida e a sua família. Que Deus nos abençoe.